Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, sempre direto aqui dos estúdios ABC Repórter. E este início de 2020 estamos dando ênfase nas questões de responsabilidade social corporativa. Na verdade, o programa Sustentabilidade, que tem a sua estratégia sobre o Triple Bottom Line, que é a responsabilidade social corporativa, os resultados econômicos e o meio ambiente, né? Vez por outra, foca na responsabilidade social. E para falarmos sobre esta importante dimensão no Brasil de hoje, especialmente, Sandro Ricardo Ruiz, do Núcleo de Convivência São Martinho de Lima, aqui de São Paulo. Sandro, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Roberto. A gente está aqui à inteira disposição para que a gente possa contribuir de uma forma justa e entender quem são as pessoas que vivem em situação de rua, porque quando a gente fala de população em situação de rua, alguns preconceitos aparecem mesmo, né? Sim. É inevitável. Então, só quem conhece, convive com eles, e toda convivência exige de nós uma escolha deliberada. Né? E quantas pessoas existe esse levantamento na cidade de São Paulo, mais ou menos, em situação de rua? Está se terminando uma atual, né? Os movimentos acreditam que ultrapasse mais de 20 mil pessoas em situação de rua. A cidade onde minha mãe mora, em Bernardino de Campos, tem 10 mil habitantes. Então tem duas Bernardino de Campos dentro da cidade de São Paulo, basicamente no centro, né? Eles circulam, né? Eles circulam muito, mas assim, a grande concentração é o centro e a segunda maior concentração é a Moca. E qual é o foco de atuação do Centro de Convivência, Núcleo de Convivência São Martinho de Lima? O Núcleo de Convivência e Serviço São Martinho de Lima está completando 30 anos de existência. 30 anos? 30 anos. Bastante. Né, em 2020. Ela é uma das unidades do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. O Centro Social do Bom Parto tem mais de 70 anos, que nasceu dentro da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, no Tatuapé. Com as senhoras preocupadas com as crianças que não tinham creches, né? Há 70 anos. Há mais de 70 anos. Sim. Então já tinha essa preocupação. Então, precisa entrevistar de novo essas senhoras que devem estar morando com Deus, porque continuamos preocupados com isso, né? De fato, né? Ainda falta vagas aí em alguns lugares da cidade no que tange aí as creches, embora a Prefeitura de São Paulo tenha feito a sua parte. Então, nós somos uma das unidades do Bom Parto e nós temos como parceira principal a Prefeitura da cidade de São Paulo. Tá. Ou seja, essas pessoas são acolhidas para que tipo de atividade dentro do local onde você atua? Curiosamente, o São Martinho ele existe porque os próprios moradores de rua assim o desejaram. Porque antes o São Martinho ficava debaixo do viaduto Guadalajara, do Belenzinho. Ali tinha uma concentração muito grande de pessoas em situação de rua. E na época o bispo da região Belém, que era Dom Luciano, o padre Dom Júlio... de Almeida? Isso, Dom Luciano de Almeida, que foi presidente da CNBB, Sim. Bispo de Mariana, que tive a oportunidade de participar de um retiro espiritual em Fartura, no interior de São Paulo. Olha que interessante. Ele falou da comunidade São Martinho de Lima, e não imaginava eu, né, que depois de alguns anos estaria lá como um dos responsáveis, né? Então isso eu acho que tem um sentido aí muito grande, tem um histórico, místico, religioso, enfim. Sim. E todo mundo queria saber o que poderia ser feito com essas pessoas que estavam debaixo do viaduto Guadalajara. Inclusive a irmã Judite Lupo, que hoje é a atual presidente e diretora do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto. Então, muitos de nós temos a tendência da gente querer já dar a solução para o problema do outro. Então, foi se pensado muita coisa, uma cooperativa de catadores, até porque o morador de rua, ele é um agente ecológico, ele limpa a cidade. Sim. Ele limpa a cidade. E que talvez poucas pessoas desconheçam, né, dessa habilidade deles, porque eles trabalham. Sim. Eles trabalham. Sim.
né, dentro do universo da situação de Sim, rua. mas trabalho tem uma mínima remuneração, mas existe aí Eles uma se ação. esforçam, enfim. E tiveram a lucidez, né, Dom Luciano, a irmã Judite e o padre Júlio Lancelotti, que é da paróquia São Miguel Arcanjo, da região Belém, de São Paulo. Bom, sentaram com eles e perguntaram o que eles precisavam. Então, eu acho que isso está a grande diferença. Quando nasceu São Martinho de Lima e como nós no dia a dia colocamos em prática. Porque cada um de nós, inclusive os moradores de rua, são feitos de histórias. E sim, mas e o que vocês ofereceram e oferecem lá nessa unidade? Hoje a gente oferece, graças a esse primeiro contato, Essa reunião, há mais de 30 anos, porque em 30 anos de fundação, por conta da parceria com a prefeitura. Sim. Mas o São Martinho já existia antes, né? Então, hoje o que a gente oferece? O acolhimento humanizado. A gente o acolhe, porque como que é o morador de rua? Ele não é como a maioria de nós, que sai do trabalho, vai para casa, vai tomar um banho, tem alguém para nos receber. Ele só tem a rua, ele vive no público. Então, ao chegar, ele precisa de um banho, ele precisa trocar as roupas, né? Precisa de uma alimentação, precisa cortar o cabelo, cortar as unhas, e precisa de um apoio, um abraço. Usar o sanitário, o banheiro, quer dizer, precisa... Lavar as mãos, se higienizar, enfim. Então, a gente tem que pensar em várias partes, né? O emergencial, eu tenho que acolhê-lo, recebê-lo bem, porque ele não dormiu bem à noite, porque não se dorme na rua, né? É verdade, o cara tem que ficar acordado e esperto para ver o que vai acontecer, né? E a gente tem acompanhado aí que tem históricos de violência com a população de rua, né? Sim, sim. Então, ele não chega bem, alegre, saltitante. Sim, ele não está lá porque ele fala, oba, hoje eu vou dar uma passadinha lá, né? Exatamente, eu quero ver Um lá, passeio. eu quero ver o Sandro. Vou visitar o Sandro. Não, ele está ali Você porque recebe ele precisa. pessoas que estão deprimidas ao extremo. E você tem uma estrutura, digamos, no campo também do trabalho mental para acolher essas pessoas? Como que isso funciona? Porque deve chegar... Primeiro, quantas pessoas por dia? Em média, a nossa parceria com a Prefeitura de São Paulo é para 600 pessoas em situação de rua dia. Mas nós temos uma filosofia, até propagada por Dom Luciano, que ali nunca faltasse uma mão acolhedora e um prato de comida. Então, a gente atende e acolhe mais de 850 pessoas por dia. Vixe. Não é brincadeira. Não. Inclusive, você está me fazendo pensar uma coisa interessante. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, quer extinguir cidades que tenham menos, o município no campo administrativo, para não ter despesa administrativa, os que tenham menos de 5 mil, né, Giba? 5 mil habitantes, né? E parece-me que 70% das cidades do Brasil, acho que é esse, é um número imenso, tem 5 mil habitantes. É um número, e tem um custo administrativo imenso. Vereador, tá? Estou vendo que uma vez por semana você tem uma cidade lá, né? Tem. E o Ministério do Desenvolvimento Social, né, de Brasília fez uma contagem, né, estima-se mais de 100 mil pessoas em situação de rua em todo o Brasil. Né, e as grandes concentrações estão São Paulo, Rio, né? Rio triplicou o número de população em situação de rua nos últimos anos. Então é muito preocupante. E Sandro, mas assim, existe um perfil rotativo, quer dizer, as pessoas que chegam lá são basicamente as mesmas que estão no entorno, ou todo dia tem um grupo diferente, você as localiza, você conhece, fulano, tudo bem, como é que é essa dinâmica do dia a dia? A gente tem um grande desafio, porque como a gente atende muita gente, esse é um nó que a gente precisa pensar, e a gente já está pensando nisso, a gente está pensando já, até porque a gente está fazendo 30 anos, e a gente gostaria de daqui a 30 anos a gente não existisse. Esse seria o grande, porque assim, a gente tem que pensar o morador de rua não na rua, a gente tem que pensar o morador de rua fora da rua. Sim. Né? Tanto é que os nossos discursos, eu acho que a gente tem que mudar, porque a gente começa falando, eu acolho 850 pessoas, então eu tenho que pensar, não, em 2019, por exemplo, nós encaminhamos mais de 1.200 pessoas para o mercado de trabalho. Bastante. Então a gente tem que começar a mudar o foco.
Sim. É claro que todos merecem ser acolhidos com dignidade, porque isso está na lei, está no Sim. nosso sangue, está na nossa mentalidade, está na instituição, porque a nossa instituição é uma Tá na instituição alma. católica. Está na alma, né? Está na alma e a gente tem que ajudar. Sim, hein? sim. Não é justo que ele viva na rua, né? E a gente oferece essa estrutura, então, de alimentação. E é um ledo engano achar que ele vai lá só para comer. Então, é mais um preconceito. Isso é inimaginável. Né? E a gente não quer só comida. Sim. Né? Ninguém quer, né? Ninguém Quem quer. é que não quer um abraço, né? Exatamente. E que cabe dentro de um abraço, né? Cabe muita coisa. Sim, sim. Aliás, as nossas pupilas se dilatam mesmo com os olhos fechados quando nós nos abraçamos. Né? Interessante. Então isso. veja que como isso é muito antropológico, é humano isso. A gente precisa humanizar as pessoas a olharem o morador de rua com olhar humano, né? Sim. Então a gente tem uma estrutura, tem atendimento assistencial, psicológico, nós temos uma unidade móvel de saúde que atende as pessoas no quesito odontologia. Então nós temos uma dentista dentro da unidade, que está dentro de uma van, uma iniciativa muito boa da Secretaria de Saúde, né, que a gente tem que ter parceiros. Né? Tem que criar rede. Né? E redes são relações humanas em favor do humano. Né? Sim. Então a gente oferece uma gama de estrutura, de oportunidade, para que quem está em situação de rua possa reavaliar os seus ativos internos, né? A sua capacidade de dar resposta diante da dificuldade. Ele não tem mais esse equilíbrio emocional para saber, bom, como é que eu saio disso, onde é que eu me acho nesse nova situação que ele se encontra. Né? Ele está em situação de vulnerabilidade, está em risco. E se ele está em risco, se ele está vulnerável, é algo que pode ser... ele é previsível. Sim. Então a gente tem que pensar em alguma coisa antes da pessoa estar em situação de rua. Porque, curiosamente, ele está em situação de rua por N razões. N razões. A questão econômica é muito grande, né? Dizem as pesquisas. Né? Eu vou ter que te interromper um pouquinho, porque eu vou ter que chamar nossos comerciais, e como esse papo vai longe para a gente não quebrar o ritmo das outras praças do Brasil. Tá bom? O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho, falando da situação das pessoas em estado de vulnerabilidade nas ruas do Brasil, especialmente de São Paulo, com esse grande gestor de um centro de acolhida aqui de São Paulo. Voltamos já. Olá, amigos, retomamos o programa Sustentabilidade, sempre direto aqui de São Caetano do Sul, falando para todo o Brasil. E o tema de hoje é de responsabilidade social e estamos entrevistando o Sandro Ricardo Ruiz, que está falando sobre o Centro de Acolhimento lá do São Martinho de Lima, aqui no centro de São Paulo, que recebe 800 pessoas por dia, que são pessoas em estado de vulnerabilidade por estarem na rua. Lembrando que cerca de 25% das cidades do Brasil, 25%, tem 5 mil habitantes. Ou seja, basicamente, numa semana, ele tem uma pequena cidade do Brasil circulando no espaço de trabalho dele. Sandro, nós falávamos sobre o perfil dessas pessoas, né? Porque existe assim, o cara de rua, ele não tem formação, ele está lá porque ele não sabe, não tem escola, não sei o quê, ou porque ele bebe, ou porque isso, ou porque é aquilo. Dá uma geral sobre o tipo de pessoa que você encontra lá. Eu já, vez ou outra, já estive em algum desses locais e percebi que tem pessoas com nível superior, formados, completos e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Isso que eu estava comentando, acho que o grande desafio nosso é entender quem são essas pessoas que vivem em situação de rua. E potencialmente eu também posso ser um morador de rua, se eu começar a não mais me organizar na vida. Sim. Então, infelizmente, todos nós podemos correr esse risco. Droga, né? Droga. Então, assim, a grande questão econômica que pega, mas talvez não é a determinante, mas é condicionante. Tá. Nós temos a questão das drogas
e questões familiares. Então tem uma gama Mas a gente procura ver cada um deles. Mesmo a gente entendendo muita gente, a gente procura atender e ouvir cada história. Por isso que a gente tem uma equipe muito boa de trabalhadores engajados, porque a gente é referência para as pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. É muito difícil você encontrar um morador de rua andando pela cidade de São Paulo que não tenha conhecido, ou que não conhece, ou que não tenha ouvido falar da São Martinho de Lima. É muito heterogêneo, mas tem muita gente boa que está merecendo, né, merece, aliás, uma oportunidade. Está faltando uma oportunidade, um empurrãozinho. Tem muita gente muito capacitada que está precisando de um apoio. Então, como a gente estava falando no bloco anterior, pelo fato dele ter se desorganizado por N razões que a gente não vai julgar e não cabe a gente fazer isso, em hipótese alguma, ele precisa fazer uma reengenharia psíquica novamente. Tanto é que ele vai para a situação de rua para se proteger de uma situação tão desorganizada, porque a vida da rua ela é muito difícil, ela é sofrida, eles estão no limite da sobrevivência. E para isso, ele acaba criando uma nova identidade para poder dar conta de viver a situação de rua. Entendi. Ele quase um novo personagem diante dessa nova situação. Exatamente. Ele cria uma espécie de falso self para poder dar conta de viver. E, curiosamente, eu estou lá há mais de 22 anos e pude presenciar, com muita tristeza, uma situação de suicídio, quando nós estávamos ainda debaixo do viaduto. Ele foi lá, me abraçou, conversou comigo, saiu, subiu no viaduto e se jogou. Mas a gente não tem, assim, índices altos de moradores de rua que se suicidam. Nós somos o 8º país do mundo no ranking, né? A gente tem aí de suicídio? Isso. O 8º? Nós somos o 8º. Mas entre os moradores de rua, isso é muito baixíssimo, baixíssimo. Ou seja, existe um dilema para vocês, né, para os trabalhadores que estão lá envolvidos, e também deve ter voluntários e tudo mais, mas contratados ou não, porque entender que o cara está no limite para pular, você nunca sabe, porque você está cuidando de 800 pessoas e uma vida dessas 800 pode se desgarrar assim e é uma derrota irrecuperável, obviamente. Sim, né? Isso machuca, né? Porque a gente afeta e é afetado no Você dia a fala, dia. pô, devia ter feito alguma coisa a mais, se eu soubesse, que era esse no limite. abraço teria segurado ele, né? Sim. Então, às vezes, acaba escapando alguma Eu estava coisa. aqui pensando que quando a gente vê um acidente de aeroportuário, as pessoas ligadas à prevenção de acidente falam o seguinte, olha, tem que combinar 3 tipos de coisa, a pista tem que estar molhada, o reverso não pode estar funcionando, o piloto está com sono, aconteceu uma meia dúzia de coisas que resultam no acidente. Somente uma delas não levaria para isto, né? E quando você falou drogas, problemas pessoais, grana, tal, quer dizer, no fim talvez seja um pouquinho disso, né? A combinação de todos os fatores, uns mais, pesando mais para uns, pesando mais para outros, esta combinação é que converge para essa situação, Sandro? Na verdade são vários fatores, exatamente isso. São vários fatores que combinam, faz um arranjo entre si. E porque assim, ele vai aos poucos, vai perdendo as coisas. Então ele vive o mundo da negação, tudo é negado para ele. Então a família nega, ele é negado o emprego, é negado a dignidade, a saúde, a habitação, tudo. É uma vida de negação existencial. Sim. Ele vive no extremo, né, da vulnerabilidade social. E aí, quando ele se dá conta, só tem um lugar que vai acolhê-lo, que é a rua. Porque a rua acaba acolhendo todo mundo. Sim. Né? E para a rua, ele vai adquirir algumas coisas relacionadas à situação de rua. É aí que nós, sociedade, não conseguimos entender isso. Até porque a gente fala, puxa, mas aquele cara está bebendo muito, mas eventualmente o tanto quanto eu bebo hoje em casa, né? É muito curioso a situação de rua, porque assim, eles são pessoas invisíveis no meio da multidão, clamando por justiça, né, por um olhar digno para eles.
No entanto, se a gente repara um grupo de moradores de rua bebendo, a gente logo aponta. Você fala, os caras estão enchendo a cara. Isso. Tá? E eventualmente a gente faz de forma social, de forma bonita. Né? Nós somos em casa. Nós consumimos em média, cada um de nós por ano, mais de 62 litros de cerveja, mais de 7 litros de cachaça por ano, cada um de nós consumimos por ano. A gente não tem grana para fazer isso, eles bebem menos, eventualmente. Provavelmente. Agora, sim, imagine você ficar no relento, você não ter afeto, que é o principal da vida nossa, né? É o afeto. Então, ele perde tudo. Então, na rua, ele vai precisar, né? É estranho eu falar isso, mas ele vai precisar do abraço, ele vai precisar da cachaça, até porque a cultura da rua pede isso, e ele está nessa cultura, ele está lá inserido. Sim, né? Sim. Ele não pode destoar do comportamento, né? Por isso que a gente tem várias ações, né? Então tem aquele que está há muito tempo em situação de rua, ele merece sim um tratamento. Aquele que está em pouco tempo em situação de rua, tem que ter outro tipo de acolhimento. Sim. Porque daí ele não ficou tão... ele não adquiriu tantos vícios, entre aspas, dessa vulnerabilidade. Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu pediria que você falasse em 2 minutos o seguinte. Se você virasse ministro das cidades, acho que não existe mais o cargo, mas supondo que existisse, ou alguma coisa assim, e você tivesse que tomar uma atitude, tá? Aquela bala de prata, como se fala, o que você faria? Bem, como sou da área social, né? Sou formado em filosofia, estou terminando o curso de assistência social, até porque, mesmo com tantos anos de trabalho com a população de rua, isso requer que eu esteja me aprimorando a todo momento e sempre. Sim. Porque a gente tem que crescer. E a gente tem muito potencial. São Martinho tem muito potencial para crescer. Entre os funcionários, entre as pessoas que vão lá. Muito. É claro que eu vou defender o meu peixe. Né? Pode continuar. Pode continuar. A gente tem que criar uma forma de ouvir mais as pessoas em situação de rua. Para a gente atender cada um de acordo com as suas necessidades e demandas. Você está dizendo que você precisaria investir numa ouvidoria, seria isso? Mas uma ouvidoria que os ouça com um olhar sem os óculos do preconceito. Sim. Né? E assim, criasse comissões em cada cidade que levasse essas reivindicações, essas necessidades. Porque, como eu disse, eles estão com os ativos internos para construir respostas materiais e imateriais, estão inertes. Sim. Então, a gente tem que criar um mecanismo que estimule ele mesmo. Ele mesmo. Sim, eu não vou tirar ninguém da rua, porque isso é uma ação violenta. Sim. É ele que tem que deixar a partir do tempo dele. É o kairos. É o tempo de cada um que a gente tem que respeitar. E quando a gente olha para o morador de rua, a gente olha com o nosso tempo, com o nosso olhar, com a nossa vivência, com os nossos valores, né? Com os nossos vícios. A gente olha para ele e não dá oportunidade para ele. Quem é o morador de rua? Sim. Né? Bom, meu amigo, eu quero agradecer a sua presença. Acho que foi muito elucidou para a população, para o Brasil inteiro, qual é o perfil dessas pessoas. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, parabenizá-lo pelo trabalho. E em breve você pode trazer outras pessoas que estejam envolvidas nesse trabalho, seus dirigentes, para que eles venham aqui contar um pouquinho desse aprendizado e das necessidades. Tá bom, Sandro? Eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Eu que agradeço de coração, né? Um bom parto, São Martinho de Lima está à disposição. A gente convida a todos para ir lá para conhecer, né? A gente está à disposição. E também queria presentear você aqui. Opa! Né? Com uma lembrancinha nossa aqui. Muito obrigado. Né? Tem o logo aqui do Bom Parto. Muito obrigado. Tem o nome do São Martinho, o logo da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado. Né? Bom, nós encerramos aqui essa apresentação com esse presente belíssimo aqui do meu amigo Sandro, do Centro de Acolhida São Martinho de Lima, que atende quase 7.000 pessoas por semana nas ruas de São Paulo, que é um número muito grande e que está buscando, através de uma nova visão de consciência social, impactar na transformação do cidadão para um Brasil melhor. Quarta que vem tem mais, um grande abraço e até breve.